Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Marília e congrego na AD Central de Garça. Meu nome é Miralva, eu sou casado com o Telmo, faço parte da mesma igreja. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, dissolação nem destruição nos teus muros, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. A nossa verdade prática nos fala assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica está lá em Neemias, verso 1, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e Neemias, do capítulo 2, verso 1 a 9. Os irmãos podem, por favor, ler, para dar uma pausa e ler, né? E vamos começar a lição, então. Na nossa introdução, hoje nós vamos estudar nesta lição como Deus age e como se restauraram os muros de Jerusalém. Deus escolheu o homem certo para esse trabalho, chamou Neemias. Deus sempre chama o homem certo, a mulher certa. Neemias aceitou prontamente o chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus capacita. É isso que nós devemos fazer quando somos chamados por Deus. Usar a expressão de Isaías. Porque quem capacita é ele. É ele. E Deus capacitou a Neemias. Mais do que isso, providenciou as condições, desde a autorização do rei até os materiais para a reconstrução do muro. Nada faltou. Nada faltou. Providenciou os recursos. Deus é bom. Amém. Deus é bom. No tópico 1, Deus responde às orações de Neemias. No item 1, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para despertar Neemias. Neemias foi informado do que estava acontecendo na Judéia e em Jerusalém. Como os que ficaram na terra e os que voltaram com Zorobabel, a situação deles. Deus trouxe Anani, um dos seus irmãos de Neemias, para trazer notícias dos judeus. É assim que Deus faz. Nos alerta e nos capacita. Neemias 1:2. Que veio Anani, que um dos meus irmãos, ele e alguns do Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E as notícias não eram boas. O povo estava em grande miséria. Os muros de Jerusalém estavam quebrados. As portas da cidade haviam sido queimadas por Nabucodonosor e continuavam queimadas. Os judeus que se encontravam na região de Jerusalém estavam sendo desprezados pelos outros habitantes. Afinal, a terra era deles e, mesmo assim, estavam em miséria, porque a terra era dos judeus. Além disso, sem os muros e sem as portas, eles eram constantemente vítimas de assaltos. Neemias 1:3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos, e as portas queimadas a fogo. A situação era bem complicada, né? No item 2, Neemias angustiado jejua e ora. Deus despertou a Neemias para orar. Era uma continuidade do despertamento iniciado com Daniel, que começou com oração e agora vai ser retomado com oração. Neemias sentiu a angústia dos judeus que estavam em Judá. Deus, às vezes, nos desperta para orar por alguém. Nós podemos orar, mas se nós sentirmos o peso do motivo de oração, se nós nos colocarmos no lugar dele, nós iremos pedir de uma forma diferente e Deus vai atender de uma forma diferente. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias foi orar pelo povo, mas também foi jejuar. O jejum tem um peso muito grande perante Deus, Miravinha. Então, e as pessoas às vezes pensam que jejuar é só se abster do alimento. Exatamente. Não é só isso. É colocar a sua vida também no altar. Amém. É dizer, Senhor, se há algo em mim que impede de eu receber algo que eu estou te pedindo, que tu limpe agora e me faça digno.
O jejum tem um peso muito grande perante Nossa vida Deus. tem que estar no altar. Exatamente. Não o fato de ficar sem comer, não, que foi o que a Melodinha falou. Esse não é o fato. Mas o fato de você poder fazer um pequeno sacrifício. Neemias começou a orar no mês de Quisleu, que é o nosso Dezembro, dezembro. Orou por um período grande, até o mês de Nissan, que é o nosso mês de março. março. Então orou mais ou menos 3 a 4 meses. Às vezes nós oramos 5 minutos e queremos que Deus atenda. Ele orou durante quase 4 meses, ou 4 meses. A oração inicial de Neemias está registrada na Bíblia. Vamos ver a lição, na lição, a oração que ele fez. Neemias 1, do 5 ao 11. E disse: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze-o prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Que oração, hein? Neemias era copeiro do rei e ele estava ali dizendo: nós não guardamos os teus mandamentos, Senhor, que tu deu a Moisés, né? Exatamente. E Neemias, com certeza, ele havia nascido na Babilônia, porque eles ficaram 70 anos. Então, quem tinha 20 anos já estava com 90 anos. Neemias não tinha 90 E anos. detalhe, ele estava incluindo ele na oração e dizendo assim: nós pecamos. Nós pecamos. Isso que nós temos que fazer, nos colocar dos outros na oração. É isso que está me... No lugar dos outros. Foi isso que eu aprendi nessa lição aqui. No item 3, Deus responde às orações de Neemias. Deus respondeu às orações de Neemias e ao jejum de Neemias. Deus sempre nos responde. Ele nos surpreende sempre. Deus despertou o rei para liberar Neemias e assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era o copeiro do rei, não podia se apresentar perante o rei com o rosto triste ou preocupado. Era Neemias quem provava a comida e a bebida do rei. Era um cargo de altíssima confiança. Neemias se apresenta perante o rei com o rosto triste. Com o seu semblante, né? Triste. Ele estava correndo risco de vida. E o rei pergunta a Neemias a causa dessa tristeza. Eu imagino Neemias tremendo na base. E pensando, agora é que eu morro. Exatamente. Neemias 2:2. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Eu imagino ele tremendo nas pernas. Tremendo porque não podia estar diante do rei com um semblante triste. Quem te lembra isso? Esther. Esther chegou diante do rei sem ser chamada. Sem ser chamada, e ela corria o risco de, se ele não estendesse o cetro, ela podia ser morta. Mas ela antes se preparou, jejuou, orou e botou todos para orar pelaquela causa. E por isso Deus tocou o coração do rei e o rei o recebeu. Mesma coisa foi com Neemias. Ele orou, jejuou
E o rei recebeu ele e não só atendeu o pedido dele, mas fez muito mais. Neemias relatou a situação que estava em Jerusalém, que estava tudo queimado a fogo. E o rei perguntou a Neemias: o que você quer que eu faça? Deus estava presente para que Neemias pedisse a recuperação de Jerusalém. Neemias orou ali mesmo, antes de falar com o rei. Ele orou em pé mesmo. Foi Deve ter em espírito, com certeza foi em espírito. E o Espírito Santo de Deus está sempre pronto a nos responder. O rei concedeu a Neemias o direito de ir a Jerusalém recuperar suas portas. Neemias 2:5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Corajoso, hein? Muito. Muito corajoso. No item 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que é possível nós fazemos. Neemias podia ter sido morto naquela hora. Sim. E o rei atendeu o pedido de Neemias para ir a Jerusalém. Só mesmo o Deus do impossível para fazer isso. É verdade. Neemias 2:6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Além de conceder o direito de ir a Jerusalém reedificar os muros, o rei além disso, o rei deu as condições materiais para o serviço de restauração, porque Neemias foi corajoso. Ele não pediu só para ele, pediu, rei, me dá os materiais, porque como é que eu vou reconstruir os muros? Ele não pediu só um pouquinho. Nem pediu só para ele. E não pediu para ele. Por isso é que Deus concede, você não precisa pedir para você. Tudo foi feito segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2:8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha o que ele pediu para o rei. Esse aqui é igual. O rei deu a mão, ele pegou o braço. No tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Está lá em Neemias, no capítulo 2, de 7 a 11. No primeiro item, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias chega a Jerusalém e dá início aos trabalhos. Porém, antes ele vai olhar o que precisa ser feito, vai avaliar, toma a decisão de organizar o trabalho. Foi de noite, para que ninguém soubesse qual era o motivo de estar ali. Guardou o segredo do que pretendia fazer. Meu irmão, você tem um plano? Mostra para Deus. Guarda segredo. Não fale para todo mundo. Guarde segredo. Nós devemos tomar cuidado e falar o que queremos fazer. O Espírito Santo vai te lembrar que você não precisa falar para todo mundo. Exatamente. Mesmo quando você tem um problema, não fale para todo mundo. Fale para alguém que você tem confiança. Se você é casado, tem um problema no seu casamento, procure alguém que possa te aconselhar. Da sua confiança. Da sua confiança. Não fique falando para todo mundo. Neemias 2:12. E de noite me levantei, e aos poucos homens, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Não falou para ninguém. Não. Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Fale para Deus. Deus é capaz de resolver a tua situação. Já você falando para um, para outro, vai dar o que falar. Tá? E além disso, vão te aconselhar de forma errada. Cada um vai ter uma opinião diferente. Ele vai dar a opinião dele, não a direção de Deus. No item 2, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo visto o tamanho do trabalho que tinha pela frente, a verdadeira situação dos muros, então Neemias convoca o povo, convoca os nobres, os magistrados, convoca todos os que faziam a obra. Então todos juntos foram reedificar os muros.
Desta forma, não teriam mais que ser humilhados, porque agora teriam uma cidade para ser habitada e guardada. Neemias declarou-lhe como Deus tinha sido favorável a esse projeto. Falou também as palavras do rei. Então, todos se dispuseram a fazer edificar os muros. No tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. No primeiro item, o plano de Neemias. Neemias, como todo líder deveria fazer, eu já fui líder de empresa, e Neemias fez um projeto de como reconstruir os muros. Fez algo muito importante para quem quer liderar: distribuir as funções, os trabalhos. O verdadeiro líder sempre coloca a pessoa nos postos-chave. Ele não tem que fazer tudo. Mas não dá também para o líder achar que ele é o showman do seu trabalho. Você não é o homem especial da obra, é Deus que é quem está na direção. Cada um tinha interesse na obra, que tinha interesse na obra, deveria executar um serviço. Distribuiu cada parte do muro a um grupo. Quem morava de frente para o muro iria reconstruir o muro ali. Cada um faria um pedaço do muro. Cada um fez o seu pedaço. O seu pedaço. E a palavra de Deus deixa claro, é sempre melhor serem dois do que um. Exatamente. Porque um estando fraco, o outro ajuda a levantar. Amém. Também distribuiu tarefas, os carregadores de entulho, que ia sair muito entulho, né? E os que traziam os materiais para os construtores. Isso é o que podemos chamar de liderança. Neemias tinha um objetivo. Meu irmão, tem um objetivo, você tem um sonho. Um sonho é só um sonho. Coloca um objetivo nele e chama Deus para isso, né? Isso. O coração. Eu imagino como voltou o coração de Neemias. Amém. Quando ele voltou a trabalhar de novo com o rei. Saindo de lá e olhando para trás e vendo o muro todo construído. Porque ele deve ter voltado. Ele deve ter se sentido assim: Deus me ama. Deus me ama, a obra está pronta, Senhor. O coração do povo estava na obra, o povo se inclinou a trabalhar. Neemias liderou um povo e este povo trabalhou. Neemias 4:6. Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele era um líder. O líder fala: gente, vamos carregar esse piano. Todo mundo pega no piano. Porque o líder falou: vamos carregar o piano. Já era possível ver que a obra estava andando com qualidade e rapidez. Os muros cresciam e as fendas iam sendo fechadas. Uma a uma. No item 2, a tática de Neemias. Neemias usou uma tática para engajar a todos na obra da reconstrução. E isso é um exemplo para nós. Os líderes, sejam pastores ou líderes seculares, precisam se olhar para Neemias, porque eu já tive aulas de liderança onde Neemias foi citado. Eu estou lendo um livro de sobre liderança. Eu estou aprendendo muito. Amém. Aí nós estamos lendo também Neemias. Sobre Neemias. É muito importante esse livro. É muito interessante. Quem escreveu esse livro? Pastor? Quem escreveu foi... Pastor Erinaldo Renovato. Ele gosta dele. Eu estou amando. E estamos fazendo online esse aqui. Puxa, nós estamos fazendo Vencedores Nunca Desistem. Eu imagino, Neemias, eu sou um vencedor. Amém. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, não importa o que aconteça. Quem vence não é quem fica caído, é quem se levanta. É quem nunca se deixa abater. Neemias usou uma tática, né, que é um exemplo para nós. Se você é líder de pastor, se é líder secular, precisa se espelhar em Neemias. Divida os trabalhos com os seus liderados e os anime. Puxa, você fez um bom trabalho, você fez um trabalho especial. Corrija com amor, não seja um líder ruim. Você não pode dividir a responsabilidade, porque essa é a sua. A responsabilidade nunca vai ser dividida, mas você pode dividir o trabalho. Neemias aproveitou a todos que quisessem trabalhar. Ele usou os que aparentemente não tinham condições. Todos têm uma utilidade no projeto de Deus, mesmo que seja carregar materiais, mesmo que seja carregar banco de igreja. Eles são tão importantes como os profissionais especializados. Valorize sempre a cada um, elogie.
você fez um bom trabalho, porque isso faz diferença. Eu admiro as pessoas que vão limpar a nossa igreja, Temo, que ainda não tem nem piso. Eu admiro, Exatamente. porque é a obra de Deus. Amém. Não pode parar. Amém. Isso é um exemplo para pastores e líderes em geral. Nunca subestime alguém que esteja sob sua liderança. Ah, ele não vai dar certo. Não subestime. Sempre elogie o trabalho, por mais simples que seja. Isso foi o que aprendi dirigindo a empresa, né? Os pastores deveriam orientar os membros a realizarem a obra de Deus, sempre na direção do Espírito Santo. Trabalhar para o Senhor sempre enche de felicidade o coração dos salvos. A união, o item 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização de Neemias, ele teve problemas com a união para esta obra. Surgiram problemas entre os pobres e os ricos. Os ricos haviam emprestado com usura e tomaram as terras dos pobres, tomaram a casa dos pobres. Neemias tomou conhecimento do problema, sabiamente o resolveu. Mas esse é um assunto para a lição 8. Na lição 8, vamos falar sobre esse assunto e como Neemias resolveu esse problema. Daqui 2 semanas vamos falar sobre isso. No tópico 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. E como? E como? Né? Obra de Deus, Miralvinha, sempre tem oposição. Se dispõe a fazer a obra de Deus e você vai ver o inimigo se levantar. Se dispõe a orar por uma causa e você vai ver o inimigo se levantar. Exatamente. Mas ele é um derrotado. Já sai derrotado. É? Porque quando nós começamos os cursos, invadiram nossa casa. Deixa eu me recompor. No primeiro item, iniciada a edificação dos muros. Os inimigos dos judeus se levantaram e iniciaram uma luta contra a reconstrução. O inimigo sempre vai se levantar contra nós. Sanbalate e Tobias se levantaram contra os judeus. Neemias e seus liderados resistiram aos ataques. Deus estava no controle e Neemias sabia disso. Não pararam o trabalho e foram até o final sem cessar. O que diz a palavra de Deus? Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Exatamente. Esse assunto vai ser estudado na lição 9. No item 2, o muro foi concluído. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Gente, 2 meses. 52 dias. Não chegou a 2 meses. Pois é. Esta vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos reconheceram que Deus estava naquele trabalho. O nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac, o seu Deus, fez a obra em 52 dias. Neemias 6:16. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém. Foi Deus, não foi Deus. Outro. E o Neemias reconhece sob a liderança de Neemias, mas foi Deus. Foi Deus que fez. No tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. A dedicação dos muros é o item 1. Todos os levitas foram convidados para a dedicação do muro. Os muros foram dedicados com louvores e cânticos, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12:27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpa. É um motivo de júbilo. Eu imagino a alegria daquele povo. Amém. Conseguindo uma vitória. Amém. Quando o nosso templo ficar pronto, vai ser uma alegria. Uma grande vitória. Vai ser muito louvor. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Sacerdotes e levitas foram purificados. Então, purificaram todo o povo. Purificaram os muros e as portas. Neemias 12:30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e os muros. Não se esqueça, quando você receber a tua vitória, agradecer a Deus. Eu fiquei muito emotiva com essa lição, ainda estou até agora, porque Deus é Deus. Deus é Deus.
Nós estamos muito emotivos porque essa lição mexeu muito conosco. No item 2, o ato de dedicação. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros. Uma por cima dos muros, a outra Porque pelo os baixo. muros eram largos, Eram largos. então tinha espaço para tudo. E elas pararam diante da casa de Deus que Zorobabel havia refeito, onde fizeram sacrifícios. Foi tão grande a alegria que o som era ouvido a distância muito longa. Todos se alegraram no Senhor. A nossa Amém. igreja vai superlotar. Amém. No tópico 6, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala de salvação como um muro. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Amém. A nossa salvação são os muros que nos protegem do mundo, Isso. que não permitem a entrada do inimigo. Se tem brecha em nossa vida, tem que fechar. Tem que fechar. Como Neemias fez com os muros. Amém. Para que o inimigo não penetre. Exatamente. Porque nós temos que cuidar disso. Se você é casado, meu irmão, construa um muro bem grande em volta da do seu sua família, do seu casamento. Afinal, o casamento é único, até que a morte nos separe. O muro, o item 2, o muro da salvação, fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. Os muros foram levantados pelo resultado do despertamento, que teve início lá com a oração de Daniel, lá na lição 1. Os crentes despertados sentem uma necessidade imperiosa, ficar dentro dos muros da salvação. Assim, o cristão é protegido pelo poder de Deus. Meu irmão, fique nos muros da casa de Deus. Se você quer ser protegido, não dê brecha. Amém. Né? Para que tenha proteção divina. Assim poderemos falar como Paulo disse a Timóteo. Cristo é o nosso muro que nos protege. Amém? Amém. O item 3. Deixa eu ler Timóteo. Deixa. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem até um hino que fala assim, como é que é? Não me lembro agora. Estou certo que é poderoso para guardar até o fim. Até o dia final. Então. Mas eu não me lembro da letra dele. Muito bem. O item 3, o muro da salvação, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. A linha divisória que divide o reino de Deus do reino das trevas, ela nunca mudou de lugar. Ela é a mesma. As fronteiras do mundo mudam. As fronteiras do Brasil mudam. As fronteiras dos países mudam. Mas a fronteira entre o reino de Deus e as trevas não muda. É isso aí. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos porque Deus não muda. Amém. Porque a gente sempre está mudando o tempo. Às vezes fazendo concessões, pequenas concessões. Não é? Mas Deus não muda. Por isso nós não somos consumidos. Pela misericórdia dele. Estou com saudades de ministrar o curso Habitudes. Eu também. Os dois reinos, de Deus e das trevas, são irreconciliáveis. Não existe comunhão entre os dois. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Porque sociedade tem com a injustiça. Deixa eu ler de novo, porque me confundi todo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amém. Nós não temos comunhão. Conclusão. Nessa lição, pudemos ver como Neemias se comportou como líder. Nos mostrou como nós devemos nos comportar como líderes.
na área religiosa e na área secular também. Também aprendemos que devemos resistir ao ataque do inimigo. Foi o que Neemias fez quando resistiu a Sanbalate e Tobias. Devemos nos preparar sempre para executar uma obra, sempre fazer um plano antes de começar qualquer coisa. Planejar. Planejar, é isso aí. Se você está à frente de um trabalho, se precisar, levante líderes. Valorize, se precisar, levante líderes e valorize os que estão debaixo da sua direção, da sua liderança. Valorize eles. Por último, sempre busque a direção do Espírito Santo. Assim o seu trabalho será bem feito. Será para a honra e glória do Senhor. Consulte sempre o Espírito Santo. Nunca faça as coisas da sua cabeça. Sempre na direção do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, minha família. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que o Senhor permitiu que nós gravássemos. Pai, essa lição tocou muito no nosso espírito. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir, Senhor, cada um que vai ouvir esta lição. Que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.